Em 1969 foi realizada uma experiência de psicologia social bastante interessante. Os investigadores colocaram 2 carros exatamente iguais em 2 sítios muito distintos e também muito distantes nos Estados Unidos da América. Um carro foi abandonado no Bronx, no estado de Nova York, uma zona conhecida por ser conflituosa e pobre. E o outro carro foi abandonado na Califórnia, mais propriamente em Palo Alto, uma zona rica e calma. No Bronx, o automóvel começou a ser vandalizado em pouco tempo. Em apenas algumas horas ficou sem rodas, espelhos, rádio, enfim, levaram tudo o que puderam aproveitar e destruíram o resto. Pelo contrário, em Palo Alto, a viatura manteve-se intacta durante uma semana. Mas a investigação não ficou por aqui. Os investigadores resolveram partir um vidro na viatura de Palo Alto para verificar se isso fazia alguma diferença. E os resultados foram surpreendentes, pois a partir desse momento, a viatura foi vandalizada, roubada e destruída exatamente da mesma maneira que no Bronx. Mas então o que fez desencadear este comportamento de vandalizar e roubar o carro após uma semana? Posteriormente, e baseada no estudo que acabámos de referir, foi publicada a teoria das janelas partidas, que se comprometeu a explicar os resultados desta experiência. Os investigadores chegaram a algumas conclusões, por exemplo, que existe uma relação de causalidade entre desordem e abandono, ou seja, as condições que observamos num determinado local, e a criminalidade ou comportamentos não desejáveis. E também uma relação de causalidade entre a não repressão ou contenção das pequenas transgressões e crimes menos graves e a criminalidade mais violenta e também mais grave. Assim, e segundo a teoria das janelas partidas, se por exemplo numa fábrica ou até num prédio de habitação for partida uma janela e a mesma não for reparada, ou mesmo se a vegetação não for tratada e arranjada, o local não estiver limpo e com a aparência cuidada, dando uma sensação de abandono, de despreocupação com o local, isso irá contribuir para que as restantes janelas sejam igualmente partidas e o espaço continue a ser vandalizado, resultando numa cada vez maior decadência do local. E também o facto destes pequenos delitos serem cometidos e não serem punidos irá resultar num agravamento da criminalidade, isto é, as pessoas que cometem estes pequenos delitos, como não são reprimidas, sentem-se à vontade para praticar outros crimes mais graves. E é exatamente desta forma que os investigadores explicam o que aconteceu com o carro abandonado na zona calma, tranquila e até segura de Palo Alto. O carro, ao ser abandonado e ao ter uma janela partida, deu a sensação a quem passou que ninguém estava preocupado com o carro, ninguém queria saber. E à medida que o carro ia sendo vandalizado e ninguém era impedido ou punido por tal comportamento, isso só favoreceu atos cada vez mais graves, resultando na destruição do veículo. Baseando-se na teoria das janelas partidas, mas também acrescentando alguns aspectos alheios à própria teoria, como o aumento do número de polícias nas ruas, um melhoramento nos aparelhos de vigilância e até uma abordagem mais dura dos polícias para com os pequenos delitos, na década de 90 do século XX, o estado de Nova Iorque passou a adotar uma estratégia policial chamada de tolerância zero, que aparentemente trouxe bons resultados no controlo da criminalidade. Esta estratégia consistiu em alterações estruturais e burocráticas na própria polícia e também uma maior monitorização e punição dos pequenos delitos como grafites, lixo no chão, consumo de álcool, pequenos roubos, tumultos e mesmo a prostituição. Obviamente que quer a teoria das janelas partidas, quer a política de tolerância zero tiveram grandes críticas, sobretudo por alguns excessos cometidos. E alguns autores também defendem que os bons resultados no combate ao crime não se deveram exclusivamente à política de tolerância zero, mas também a outros fatores, como por exemplo a conjuntura económica favorável da época. Por sua vez, a teoria das janelas partidas foi muito criticada, por exemplo, por defender que existe uma relação de causa e efeito entre a desordem e o crime. Autores posteriores vêm defender que existe uma correlação entre a desordem e o crime, mas não uma relação de causalidade entre os dois. Ou seja, em sítios onde existe mais desordem, tende a existir mais crime, mas o crime não é provocado necessariamente pela desordem. A teoria das janelas partidas é bastante interessante e até promissora no que respeita a controlar o vandalismo, pequenos delitos. Ela também favorece um policiamento de maior proximidade com a população e uma maior preocupação com espaços, a limpeza e a organização dos mesmos. Mas é necessária muita cautela na hora de adotarmos estas teorias, sobretudo se as mesmas forem aplicadas de uma maneira radical, abrupta e sem ter em conta as particularidades da própria população.